E aí, gente? Tá tudo bem? Eu espero que sim, né? Vamos começar nossa aula de revisão, tá? De literatura. Lá no nosso horário tem assim, português e literatura, tá? Porém, né, como é revisão, eu deixei a revisão para hoje, que é segunda-feira, né? Revisão de literatura. A revisão de português vai na quarta-feira, tá? Então, hoje a gente vai rever dois conteúdos, né, importantes que vão estar lá na sua C1, tá? São as funções da literatura e os gêneros literários, tá? Vamos já rever esses dois conceitos, né? As características, momento histórico, certo? Vamos ver tudo. Bom, mais uma vez, né? Pedindo, chamando a atenção para que você envie, continue enviando suas atividades, tá? Não deixe atrasar, não deixe acumular, tá bom? Vou logo iniciar o conteúdo, certo? Vamos falar um pouco primeiro sobre as funções da literatura, né? Foi um dos primeiros conteúdos que a gente viu, né? Acho que você deve lembrar que a literatura tem algumas funções, né? Como a função lúdica, a função catártica, a função política também, né? Dentre outras, né? Nós temos muitas funções da literatura. Então, bom, a gente vai rever logo esse conteúdo, certo? Você vai relembrar essas funções, né? Como é que nós. Onde é que nós vamos encontrar esse tipo de funções, né? Que tipo de texto, certo? Vamos já começar agora. Pronto, olha só. Funções da literatura. Função lúdica, né? Nós vamos rever um por um, tá? Temos a função lúdica, a função estética, função cognitiva, função pragmática, função evasiva e função catártica, ou catarse, né? Bom, nós vamos ver aqui aquelas mais importantes, aquelas que nós já estudamos, tá? Então, vamos ver. Ah, antes de ver, olha só. Literatura e realidade, né, gente? Porque às vezes as pessoas perguntam o que é literatura? Só imaginação? Mas não é, na verdade, né? A literatura, ela está relacionada também, claro, com a realidade, né? A obra literária é fruto da imaginação do autor. Mantém afinidade com o mundo real, né? Tem que ter essa afinidade, gente, com a realidade também, né? Ou seja, isso chama-se inspiração, né? E o autor recria o mundo através de sua ótica, né? É totalmente desprendida da realidade? Não. Existe um mundo real, existe uma afinidade com o mundo real. E o autor vai mostrar o seu mundo, né? Esse mundo que a gente conhece, o mundo real, só que sob sua ótica, né? Sob sua visão, né? Tem o poder de alterar a realidade e ativar mudanças no comportamento do indivíduo, sociedade. A literatura pode influenciar a sociedade? Claro que sim, né, gente? Como nós vemos, inclusive tem até fases da literatura, como lá no romantismo, né? Aquela fase social do Castro Alves. Ali, o Castro Alves, né? Ele luta pela abolição dos escravos, né? Ele está totalmente afinado com a realidade. E nós vimos em outros, né? No pré-modernismo, né? A Revolta dos Canudos. Então, a gente vê que a literatura está afinado, tem a ver com a realidade, né? Não é algo totalmente desprendido como as pessoas pensam, é só ilusão, não. Bom, vamos lá ver essas funções, né? Algumas funções da linguagem. A função emotiva. Essa função emotiva, também chamada de expressiva, ou função da literatura, né? Refere-se ao emissor da mensagem, visa uma expressão direta da atitude de quem fala em relação aquilo que está falando, expressiva, a expressão dos sentimentos. Pronto, é como as interjeições, né? Aquele sinalzinho de interjeição. Oba, viva, tem aquela interjeição, né? Expressiva, está expressando algo. Função estética. Pronto, essa função da literatura aqui, a função estética, a que refere-se?
A função estética, que caracteriza o texto literário, tem como principais traços plurissignificação. O que é isso? Permite várias interpretações, né? É possível que permita muitas interpretações, gente, é texto, né? Desautomatização da percepção. Fica uma percepção mais, eu diria, bonita, mais chamativa, né? Não fica aquela coisa automática, não. Conotação, né, que é a linguagem figurada, relevância do plano de expressão e a intangibilidade da organização linguística, tá? Permite o quê? Um texto bonito, bem criado, sem ser aquele texto totalmente automático, né? Exemplos de função estética, nós temos o parnasianismo, né? Em que o mais importante era a arte pela arte, a perfeição formal, né? A estética, a beleza, certo? Função cognitiva, passar conhecimentos, é usada para ensinar alguma coisa, tá? Cognitiva. Nós temos a função cognitiva onde? Aquela de passar conhecimentos. Nos nossos livros, né, didáticos, nós temos essa função. Quando você lê um texto lá de ciências, de geografia, você vai ver essa função, que é transmitir conhecimento. Função estética, né, pela beleza. Eu dei exemplo até do parnasianismo, né, Olavo Bilac. Função político-social, interfere na sociedade, tem a opinião de pessoas, né? Ela é engajada, ou seja, ela é comprometida com a defesa de certas ideias políticas, ou seja, compromisso com a realidade, com alguma causa social, ela é engajada, né? Ela não está ali à toa, tem algum motivo para criticar alguma coisa, para reivindicar, né? Mas tem um motivo ali, uma causa. Função catártica é aquela que libera sentimentos através da literatura. Cartaz significa alívio de tensões ou desabafo, né? Pronto, quando a pessoa está muito triste, era muito comum, há algum tempo atrás, as pessoas escreverem diários, né? Era uma forma de desabafar. Estava triste ou estava feliz, ia lá e escrevia no seu diário. Né? Era muito, muito comum isso, né? Agora nem tanto, né? Essas inovações tecnológicas. Mas era muito comum. Escrevia, às vezes até criava um poema, criava um verso, criava algumas frases como forma de desabafar aquelas tensões que a pessoa estava sentindo. Essa é a função catártica, né? É como tentar se aliviar, liberar algum sentimento que está ali te machucando. A pessoa vai lá e libera, né? Seja escrevendo, enfim, compondo algum texto. Função poética, preocupação estética, né? Linguagem repleta de figuras, já que poesia tem figuras de linguagem, né? Combinações sonoras e visuais, que são as rimas, né? Provoca impacto, quer seja visual, emotivo ou sonoro, né? Porque nós temos diversos tipos de poesia, né? Sejam aquelas mais simples, com rimas, outras com versos livres, né? Jogo de palavras, muito difícil escrever um poema, você tem que jogar com as palavras corretamente, né? De uma forma agradável. Pode agir conjuntamente em quase todas as outras funções. Né? Nós podemos encontrar a função lúdica, é um texto poético, é isso que quer dizer. Podemos encontrar cartaz, em um texto poético, certo? A política social, em um texto poético, né? Como nós encontramos em Castro Alves. Né? Então, é por isso que eu estou dizendo que pode agir conjuntamente com as outras funções. Né? A política social, lá no Navio Negreiro, de Castro Alves, nós temos a função poética e temos a função político-social. Nos poemas Vilac, do Olavo Bilac, nós temos a função estética, né, que é a beleza, e temos a função poética ao mesmo tempo, né? É isso que ele quis dizer, tá? Bom, vamos lá então. Vamos ver um pouquinho melhor aqui a função político-social, né? A obra literária também serve de instrumento de conscientização das pessoas e de transformação da sociedade. Por isso, a literatura atua como um agente de participação,
nos movimentos e lutas sociais de uma época de um povo, nos quais o escritor se acha inserido. Muitos chamam a isso de literatura engajada, né? Porque quando o escritor, o poeta, o escritor, enfim, ele atua, ele é um agente, ele participa das lutas sociais, né? Mais uma vez comentando aí sobre o Castro Alves, o Euclides da Cunha, né? Com a revolta dos Canudos lá, e muitos outros que se inserem, né? Como também nós temos lá no arcadismo, né? Alguns escritores que fizeram parte da Inconfidência Mineira, né? Ou seja, eles se engajaram, se enquadraram em algum movimento, em alguma causa, em alguma luta social. Então, em muitos momentos da literatura isso ocorre, tá? Essa função político-social. Função catártica. A princípio parece um nome um pouco estranho, né? Ao vivenciar as emoções e tensões transmitidas pelos personagens das narrativas, seja ela prosa ou poesia, o leitor ou o escritor estaria descarregando suas próprias tensões, medos, frustrações, assim se libertando, purificando dessas emoções negativas. Eu já expliquei sobre isso, né? Função catártica também é uma forma de desabafar, um desabafo, né? A pessoa está triste, está chateada, está com raiva, desabafa através da literatura, através da escrita de um texto, né? Já, inclusive, comentei sobre isso. Pronto, funções da literatura e literatura na sociedade, né? Nós temos aqui alguns representantes aqui e temos um pouco, algumas informações sobre literatura. A arte de compor ou escrever trabalhos artísticos em prosa ou verso. O uso estético da linguagem escrita. Conjunto de obras literárias de reconhecido valor estético, pertencentes a um país, época e gênero. Literatura é ficção, mas como eu falei, literatura é ficção, sim, mas está totalmente desligada da realidade? Gente, claro que não, da realidade. Também é realidade, né? Nós temos, até comentei, né? Por exemplo, existe a escritora Raquel de Queiroz, que acredito que você já ouviu falar, né? Ela escreveu uma obra chamada O 15. É uma obra de ficção, que é um romance, porém, narra, fala também, tem comentários sobre aquele momento histórico, que é a seca do 15, né, de 1915, que foi uma seca muito, durou muito tempo e foi muito devastadora. Então, é uma união, né, de ficção e realidade, certo? Pronto, agora nós vamos, essas, gente, são algumas funções, né, as principais, aliás, né, funções da literatura, tá? Pronto. E até no início, né, voltando aqui um pouquinho, gente, fazer uma breve correção. No início da aula eu falei revisão de funções da literatura e gêneros literários, tá? Um equívoco. Funções da literatura e classicismo, tá? Classicismo. Não se preocupe, lá na sua provinha de AC1 estarão esses dois conteúdos, tá? Funções da literatura e classicismo, tá? Só fazendo essa correção, tá? Gente, ó, o classicismo. Esse nome aí, classicismo, lembra o quê? Algo clássico. E o que é clássico? É aquilo que serve como modelo, como padrão, né? Aquilo que se aproxima do que as pessoas consideram o mais próximo da perfeição, o padrão, o modelo, né? E o classicismo tinha como base, né, a cultura grega, né? Então, uma das culturas, né, a grega, porque na mitologia grega a gente encontra que os deuses, né, para que mais perfeitos, né? Então, o classicismo ocorreu, lembre bem, em alguns países da Europa, nós vamos enfatizar Portugal, tá? O classicismo não ocorreu no Brasil, claro, gente. Enquanto o Brasil estava sendo descoberto em 1500, né?
lá em Portugal, já vivia o período do classicismo. Portugal já era um país bem desenvolvido, economicamente e culturalmente, né? Então, eles já estavam nesse período do classicismo, que inclusive ocorreu durante o Renascimento. É por isso que muitas vezes as pessoas chamam classicismo ou Renascimento, tá? Pronto, olha só, o que é o classicismo? O classicismo é um movimento cultural que valoriza e resgata elementos artísticos da cultura clássica, greco-romana, né? A literatura da Grécia e a romana. Nas artes plásticas, teatro e literatura, o classicismo ocorreu no período do Renascimento cultural, séculos XIV até o século XVI. Já na música, ele apareceu na metade do século XVIII, bem depois, né? Durante o neoclassicismo. Tá? Primeiro foi onde? Primeiro foi no teatro, na literatura e nas artes plásticas, né? Como você está vendo aí. Só depois, gente, 2 séculos após, é que foi lá na música e chamou-se neoclassicismo, ou seja, o novo classicismo, tá? Você vê aí nas artes plásticas, inclusive, muitas pinturas, né? Clássicas. Essa daí que você está vendo, essa imagem, ó, é um exemplo, tá? Principais autores e obras. Gente, ó, nesse período aí, nós temos, não só esse escritor, claro, né? Porém, como o principal representante, né, desse período aí da literatura em Portugal, chama-se Luís Vaz de Camões, ou só Camões, né? Um dos maiores nomes da literatura universal. Certamente o maior nome da literatura portuguesa, sem dúvida. O grande nome, o maior nome da literatura portuguesa de todos os tempos, nem sem medo de errar, Camões, né? Conhecido universalmente. Todo mundo, tá, gente? Escreveu poesias líricas e épicas e peças teatrais. Porém, sua obra mais conhecida e consagrada é a epopeia Os Lusíadas. Oh, marque bem esse nome, Lusíadas. É uma epopeia, ou seja, é um texto que narra um fato histórico, né, as grandes navegações lá e exaltando o povo de Portugal, certo? Como ele vê o povo português como heróis, tá certo? Então ele exalta o povo português. Considerado uma obra-prima, sua obra-prima, né? Agora sim, tem algumas informações sobre elas que eu vou já ler. Lembrando também, gente, que ele foi também um poeta lírico, né? E bem consagrado também. Não só escreveu essa epopeia, não. Na lírica, ele é muito famoso, muito conhecido as suas obras líricas, tá? Bom, falando aqui sobre os Lusíadas, essa obra é dividida em 10 partes, ou cantos, né? Com 8.816 versos, imagine só, distribuídos em 1.120 estrofes. Veja aí, gente, a grandiosidade dessa obra. Narra a viagem de Vasco da Gama às Índias, né? Enfatizando alguns momentos importantes da história de Portugal. Gente, imagine só, nessa epopeia, toda toda em versos, né? Como você vê, toda em versos, não é em prosa, é em versos, né? Então, uma obra-prima mesmo. Vamos, então... Ó, características do classicismo. Vamos ver aqui. Olha só essa imagem, gente. Racionalismo. A razão predomina sobre o sentimento. Ou seja, a expressão dos sentimentos era controlada pela razão. Antes disso, viu, gente? Bem antes disso, não havia essa visão, não. Antes do classicismo, que ocorreu na vigência do Renascimento, o que foi o Renascimento? Foi um período, o nome já diz, em que as artes, de modo geral, renasceram. Antes disso, gente, houve um período chamado período de trevas, assim, nas artes. Por quê? Durante algum tempo, não foi produzido nenhum tipo de obra de arte, nenhum. Né? Foi proibido. Né? A igreja, até então, proibiu durante muitos anos. E as pessoas eram totalmente presas à religião. Eles achavam que se desobedecessem, iriam para o inferno, coisa desse tipo, né? Nesse período antes do Renascimento,
havia o teocentrismo, né? Que o homem tinha a visão de que Deus era o centro do universo. E tudo que fosse dito a eles pela igreja, eles tinham que realmente acatar, fazer. No Renascimento, isso mudou. Houve essa ideia do racionalismo, né, com o humanismo, que eu vou te falar daqui a pouco, ou seja, valorização do homem. O homem, de acordo com o racionalismo e o humanismo, é que passa a ser o centro do universo, ou seja, o antropocentrismo. Tá? Uma mudança de teoria aí, certo? Antes teocentrismo, durante o classicismo, antropocentrismo, ou seja, o homem como centro do universo, tá? Outra característica, universalismo. Os assuntos pessoais ficaram de lado e as verdades universais, de preocupação universal, passaram a ser privilegiadas. O que é isso? Assuntos pessoais. Como a gente via lá no romantismo, você ainda vai conhecer o romantismo, né? Que o poeta está preocupado com o sentimento dele, se ele está triste, se ele está amando alguém, se ele foi desprezado, enfim. Esse tipo de pensamento para eles já não tem a ver. Eles estão preocupados com as verdades universais, com a igualdade, com a paz, né? com ideias universais, né? Não mais com aquele egoísmo, só pensando em si mesmo. Perfeição formal, sim. Métrica, rima, tudo direitinho, correção gramatical. Os poemas clássicos são esteticamente perfeitos, né? Nós vemos, eu vou até te mostrar um soneto de Camões, né? Você vê a perfeição em rimas, em métrica, né? Muito bem desenvolvido, tá? Presença da mitologia greco-latina, a influência dos deuses, né? Você vê muitas pinturas com deuses, né? Inclusive, você até já conheceu um pouco, né? Em uma gincana cultural que teve, essa mitologia grega. Humanismo, o homem dessa época se liberta dos dogmas da igreja, que eu já te expliquei, né? Fugiu daquela ideia de seguir tudo que a igreja mandava, né? Eles fugiram disso e passam a se preocupar com si próprio, valorizando a sua vida aqui na Terra e cultivando a sua própria capacidade de produzir e conquistar. Antropocentrismo. Eles acham, né, a partir daí, que o homem é o centro de tudo. Porém, a religiosidade não desapareceu por completo. Não tem como, né, gente? Algo de repente, não tem mais religiosidade. Não existe isso. Ainda existia, sim. Só que não ao ponto de dominar, né? De fazer com que o homem ficasse preso só aos dogmas da igreja. Ele se libertou, tá? Só que, claro, com ainda alguma influência religiosa, né? Tem como. Principais autores, além do Camões, né? Não tivemos só o Camões. Eu falei do Camões porque ele é o grande nome universal, é o Camões, gente, sem dúvida, né? Temos outros autores, como Admiranda Bernardim, Ribeiro e Antônio Ferreira, tá? Pronto. Falando mais um pouquinho aqui do Camões, né? Aqui a imagem dele, tá vendo aqui o Camões, Luís Vaz de Camões. Vamos falar Os Lusíadas, né? Essa obra dele, eu já comentei, aquela que exalta o quê? O povo de Portugal, né? A obra de Luís de Camões é um dos maiores épicos da literatura europeia. Nela, dividida em 10 cantos, o autor narra a viagem de Vasco da Gama, contornando o Cabo da Boa Esperança e chegando até Goa, na Índia. Elementos mitológicos bíblicos e um lusofanismo constante são algumas das características da obra. Exaltação dos portugueses como exploradores dos mares, grandes exploradores dos mares, né? Ele exalta nessa obra o heroísmo, né? Que ele considera um heroísmo do povo português, certo? Então é isso, gente. Vou botar mais um pouquinho aqui a imagem do Camões. Então, o classicismo, já vimos os autores, recapitulando características, né? Do classicismo, Camões, o que foi o classicismo, que eu já te expliquei, né? Esse período aí. Lembrando que ocorreu durante o Renascimento, né? Por isso, quando você ouvir, o classicismo ou o Renascimento, muitos chamam o classicismo também de Renascimento, né?
por conta de ter ocorrido durante esse período, tá? Bom, gente, é isso. Esses dois conteúdos, classicismo e funções da literatura, mais uma vez, enfatizando classicismo e funções da literatura. São os conteúdos que estarão na sua ACU, tá? Estude. Você tem essa semana de revisão, você vai estudar, se preparar para fazer a sua prova, tá? E, claro, né, vou já encerrar, tá certo? Vou voltar um pouquinho aqui, gente. Vamos encerrar nossa aulinha, tá? Olha só. Pronto. Muito bem, tá? Aqui de volta. Vou encerrar mais uma vez, deixando um abraço para você, que você se cuide, tá? Essa semana você está em casa, mas em breve você vai estar de volta, que bom, né? Com certeza vamos estudar, fazer nossas atividades, se preparar melhor, tá? Se prepare bem, faça tudo direitinho. Continue participando, envie suas atividades, tá? Se tiver dúvida, vai lá na Agenda Edu, tá? Desculpa aí se demora um pouquinho. Nossa, tem bastante atividade. Não reclamando, ótimo. Pode continuar mandando, tá? Um grande abraço, estude, se cuide, tá? Fique bem. Bom, tenha boas aulas, faça as atividades. Se tiver, pronto, aproveite essa semana para estudar e botar tudo em dia, tá bom? Pode enviar, se tiver dúvida, vai lá na Agenda Edu. Formas de enviar, Agenda Edu ou meu e-mail, tá, gente? Luciene Rodrigues, 3333@gmail.com. Luciene Rodrigues, 3333@gmail.com, tá? Ficando por aqui, um abraço e até a próxima aula.